Agora nós vamos fazer um comparativo entre o novo Volkswagen Polo, que é esse modelo que foi lançado aí em setembro, já está disponível nas concessionárias da Volks, e ele chegou ao mercado para desafiar, principalmente nas versões básicas, né, as versões de entrada, que é essa que a gente está mostrando aí, no caso, essa é um Polo MSI, né? E ele chegou nas versões de entrada para concorrer com o Chevrolet Onix, que esse é o modelo, é o compacto, campeão de vendas no Brasil. Então, o Polo, ele chegou com alguns diferenciais, né? O primeiro deles é em relação à estética, né? A gente pode ver que o Polo ele tem 1,75 metros de largura. Já o Onix é um dos mais largos hatch médios do mercado. Ele tem 1,7 metros de largura. Então tem uma diferença aí em termos de largura de 5 centímetros entre eles. Não sei se vocês podem ver também, há uma diferença de 2 centímetros a mais na altura. O Onix acaba sendo um pouco mais alto, enquanto o Polo é um pouco mais baixo, né? Isso é proposital, porque o Volkswagen quer um carro com uma aparência mais esportiva, né, e mais plantada no chão. Então, o Polo ele é mais largo e isso acaba se refletindo também no espaço interno. Mas não só mais largo, tá certo? O Polo ele é maior também. Ele tem um comprimento total de 4,05 metros de comprimento. Então é um carro que tem um porte realmente muito parecido com muito similar ao de um hatch médio, né? 4,05 metros de comprimento. E ele tem uma distância entre eixos de 2,56. Já o Onix, ele é 15 centímetros menor. A gente vai mostrar aqui, ó. Os dois estão alinhados na traseira e aí vocês estão vendo a diferença. Você pode ver que o Polo tem uma diferença aí de cerca de 13 centímetros a mais no comprimento. Então o Polo é um pouco maior, ele deixa claro isso tanto em termos de comprimento quanto em termos de largura, né? E aí vocês podem ver a estética do Onix LT 1.4. Então, a primeira questão é essa questão dimensional. Você tem o Polo maior, né, com um porte mais para médio, um porte intermediário entre compacto e médio, e o Onix um porte realmente de compacto, né? Apesar de ele ser cerca de 7 centímetros menor do que o Argo, né, que é o outro concorrente, mas o Polo acaba sendo o maior de todos. A gente pode ver que o Polo ele tem faróis afilados, assim como o Onix, né? E a frente do Polo é mais baixa, né? Então é um aspecto mais esportivo. Vocês podem ver que o Onix tem uma frente um pouco mais elevada. O Polo tem essa abertura inferior aqui, uma boca, né? Esse carro preto ele não destaca tanto, mas nos outros carros prata, por exemplo, você percebe um aspecto mais esportivo aqui, né? Enquanto no Onix você tem essa grade tradicional da Chevrolet. Então é uma grade dividida em duas e nenhum deles nessas versões tem faróis de neblina. O Polo de R$ 54.900 ele vem com rodas de aço, porém esse carro está com um pacote de R$ 2.600 que ele incorpora as rodas de alumínio, controle de estabilidade, controle de tração e um sistema multimídia, né? O Onix LT 1.4 também tem roda de 15 polegadas, porém com calotas. Ele não tem opcional de rodas de alumínio. Então, agora vamos dar uma olhada na traseira dos dois. Aí as diferenciações na traseira, né? Continuando o nosso comparativo estético. Então esse aqui é o Onix LT 1.4. Então vocês podem ver, ele tem uma traseira aqui
foi muito inspirada no Gol, né? Então ele realmente se inspirou no Gol, ele tem suas lanternas posicionadas. Tem uma diferença em relação aqui à vigia traseira, né? Que ela é bem menor, né, em relação ao Gol. O Gol tem um visual mais quadradão. E ele tem esses vincos laterais, né? Então o Onix, como a gente já disse, então ele tem 3,93 metros de comprimento e tem uma largura de 1,7. Então ele tem um para-choque aqui com essa parte preta, né, na parte inferior, dando um destaque a mais aqui. É um carro que realmente tem um porte mais largo do que normalmente se observa, por exemplo, em relação ao Gol, ele é cerca de 3 centímetros mais largo, né? E como ele tem um aspecto aí com linhas mais horizontalizadas, ele acaba tendo esse visual aí mais de um porte maior, né? Então nessa linha já com a reestilização. Então esse é o Onix LT. Ele tem como vantagem, né, o fato de ter os sensores de estacionamento, coisa que no Polo, nessa versão 1.6 não tem. Então agora vamos dar uma olhada aqui na estética do Polo, né? Então aí a gente pode comparar. O Polo, ele tem uma estética, o Onix tem um visual assim bastante rebuscado. Vocês podem ver que tem um recorte aqui, né? Bastante pronunciado. Você tem linhas aqui também nessa parte da tampa. Então você tem aqui uma, duas e mais uma e duas linhas, né, na parte superior, e tem uma vigia com um formato meio arredondado na parte. A lanterna também tem esse formato trapezoidal. Já o Polo, ele já tem um visual bem mais limpo e bem mais moderno também, né? É um carro que acabou de ser desenvolvido, então ele tem um visual mais limpo, tradicionalmente Volkswagen. Vocês podem ver que tem uma linha de estilo que vem da lateral, ela se conecta aqui na lanterna e tem uma continuidade aqui na tampa do porta-malas. A vigia traseira aqui, ela é quadrada, né? Os dois têm um aerofólio traseiro, mas assim, esteticamente o Polo realmente é bem mais melhor resolvido, né? É um visual mais limpo, mais clean e mais moderno também, né? A lanterna do Polo realmente é bem mais bonita, ela é maior, ele tem um formato hexagonal. Já a do Onix é meio que uma imitação da primeira lanterna do Gol, né? Então ele procurou imitar o Gol, porque é o carro que ele estava querendo competir na época, né? Então, esteticamente, o Polo é um carro com um visual mais esportivo, principalmente nas laterais, né? Na lateral você tem aqui o Polo, essas linhas de estilo que começam aqui na frente, né? Tem o emblema aqui indicando a versão, e tem essa linha de estilo chamada, são flechas, né? Que dão esse aspecto realmente bastante esportivo pro Polo, né? Então, a suspensão dele é bem elevada em relação ao modelo europeu, e principalmente pelo aspecto de largura e de comprimento, ele tem um porte maior. Uma outra diferença é que o Polo tem essa coluna, esse vidro na coluna C, algo que a gente já não tem no Onix, tá vendo? O Onix já tem uma coluna C mais fina e não tem um vidro lá. Então, esteticamente, realmente o Polo é mais agradável, mais moderno e mais limpo. O Onix, ele tende a envelhecer mais rapidamente, porque ele tem linhas mais rebuscadas, tanto de traseira quanto de lateral, né? A lateral, vocês podem ver, ele tem algumas linhas de estilo aqui na parte inferior, tem um vinco aqui bastante rebuscado, então ele aposta mais em linhas do que em formas. Já o Polo tem uma priorização mais pelas formas, né? Então ele tem um aspecto lateral mais limpo, vocês podem ver aí, ele não tem tantas linhas de estilo, então acaba a predominância mesmo é de formas, uma forma mais esportiva, mais moderna também, bem mais agradável. Então aí o visual realmente mais esportivo, né, do Polo, principalmente traseira, em todos os aspectos, né? Eu particularmente gosto mais do estilo do Polo, acho mais moderno, tanto de traseira quanto de dianteira. A gente já mostrou a dianteira e a traseira, e de lateral também. Então, o Polo tem um porte maior, né, mais largo, ele parece mais plantado no chão, né, em relação ao Onix, né? Então, o Onix já é a reestilização, né? Esse Onix aí, ele recebeu uma reestilização no final de 2016, né? E o Polo já é um projeto que acabou de ser lançado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ele foi lançado esse ano, então realmente é um carro
com uma proposta mais moderna, né? Um visual, linhas mais contemporâneas. Então aqui, ó, a gente está podendo ver, né, o visual do Polo, né, numa posição um pouco mais elevada, dá para a gente observar bem, né, as linhas de traseira. Então realmente é um carro com um visual realmente bem contemporâneo e indica, né, que ele é um projeto moderno, né? Acabou de chegar no mercado, tanto no mercado mundial, tanto no Brasil quanto na Europa. É um carro baseado na plataforma do Golf, né? Então a gente até mostrou um vídeo aí que a gente faz uma comparativa entre o Polo e o Golf, e aí fica claro, né, as proporções, né, do Polo muito parecidas com a do Golf. Então é isso, esteticamente o Polo realmente é melhor resolvido do que o Onix. Então agora vamos dar uma olhada nas diferenças no interior, né, dos dois. Começando pelo interior do Polo, esse é o Polo 1.6 MSI, né? A gente está fazendo um comparativo com o Onix LT. Aí vocês podem ver que o Polo ele tem um interior com um aspecto mais horizontalizado, né? Nessa versão que ele tem o pacote Connect de R$ 2.600, ele traz esse sistema multimídia com capacidade de espelhamento de tela de smartphone, da mesma forma que o Onix, mas a tela aqui do Polo é um pouco maior, tem 8 polegadas, do Onix é um pouquinho menor. O visual do Polo é mais moderno também, a decoração interna é muito similar nos dois, né? Os dois adotam uma tonalidade cinza claro sobre cinza escuro no Polo e no Onix também. O Polo tem um visual assim, ó, o sistema multimídia do Polo está posicionado no campo de visão do motorista, então é mais ergonômico. Ele tem ajuste de... O banco tem ajuste de altura, mas não tem ajuste de profundidade, de altura do volante. Já o Onix, nessa versão LT 1.4, tem. Nenhum deles tem retrovisores com ajuste elétrico, os dois têm retrovisores com ajuste manual. O Polo tem a vantagem de ter esse porta-celular, que tem uma porta USB atrás, que permite que você faça a carga, né? O Onix já não tem. O Polo tem um padrão de acabamento um pouco superior. Em termos de materiais, as texturas são bastante uniformes, a gente não vê rebarba. Então, você não tem material soft touch, não, mas o visual é mais clean, é mais moderno, menos rebuscado do que no Onix, né? O Onix tem um visual um pouco mais carregado. Então aí, pessoal, vocês estão vendo o Polo, ele tem 5 centímetros a mais de largura, né? Então ele acaba tendo essa vantagem em termos transversais de espaço. Então ele tem um pouco mais de espaço interno, tanto na dianteira quanto na traseira. Você tem um porta-luvas também mais bem posicionado. O porta-luvas do Onix é um pouco estranho, né? Alguns porta-objetos, uma tomada de 12 volts, e você tem aqui um porta-objetos revestido de borracha. Então bem legal. Então vocês estão vendo aí o aspecto interno do Polo 1.6 MSI. Realmente o padrão de acabamento e montagem é um pouco superior em relação ao do Onix. Vamos dar uma olhada no espaço traseiro. Então aqui um espaço traseiro também, o Polo tem uma vantagem, porque ele tem um entre-eixo 4 centímetros maior, né? Então ele acaba tendo essa vantagem porque ele tem mais espaço aqui para as pernas dos passageiros, o banco é maior, você tem 3 apoios de cabeça na traseira e tem 3 cintos de segurança de 3 pontos. Já o Onix tem apenas 2 apoios de cabeça e apenas cintos de segurança de 3 pontos nas posições laterais. O Polo tem a vantagem de ter vidros elétricos atrás, o Onix não tem vidros elétricos traseiros. Então o Polo tem uma vantagem em termos de equipamentos também em relação ao Onix. Então aí vocês podem ver, também transversalmente aqui o Polo é maior, né? Graças a uma largura de 5 centímetros maior do Polo. Então essa é o interior do Polo. O jeito geral do Polo, ele é melhor na questão de montagem e tem melhores materiais também. O espaço traseiro, essa questão de espaço ela é decorrente do fato do Polo ser um carro de dimensões maiores. Vocês estão vendo aí, na traseira o Polo tem os vidros elétricos traseiros e ele tem porta-objetos também. A decoração interna é em cinza também na traseira, enquanto no Polo você tem apenas cinza na parte dianteira e atrás é tudo plástico preto. Então o Polo tem uma uniformidade em termos de tonalidades de decoração. Ele usa cinza tanto na parte dianteira, cinza claro e cinza escuro, vocês estão vendo, e esse formato mais horizontalizado. E na traseira essas tonalidades se replicam também nas colocações dos porta-objetos. E aí vocês estão vendo 4 airbags no caso
do Polo, enquanto que no Onix temos apenas 2 airbags. A central multimídia, mais para frente a gente vai fazer um comparativo entre as duas. Também o Polo ele tem uma central multimídia mais rápida, um visual, gráficos melhores e também uma melhor usabilidade, porque ele tem sensor de presença de aproximação. Aí os bancos do Polo eles são mais anatômicos também e são maiores, porque o Polo acaba aproveitando essa questão de maior disponibilidade de espaço transversal. O volante do Polo, vocês podem ver, ele está numa posição mais reta e ele tem esse recurso aí que é muito interessante, que é o suporte de celular, que no Onix você não tem. Esse recurso é extremamente interessante porque eventualmente você não está com o cabo e você precisa usar o suporte de celular, e no Onix você acaba não tendo isso. Essa questão de tonalidade aí, novamente uma tonalidade em cinza escuro na parte central do painel, cinza claro na parte inferior, e isso acaba se refletindo no Polo também em outros locais, né? Como a gente já mostrou na parte traseira também. Você tem essa tonalidade em cinza. Então realmente a montagem é muito boa, você não percebe rebarbas, os direcionadores de fluxos de ar também funcionam muito bem, e inclusive aqueles que estão posicionados numa posição um pouco mais baixa, você consegue direcionar o fluxo para a parte superior da cabine, que é o ideal quando você está com o ar-condicionado funcionando. Então, no geral, o Polo realmente agrada bastante o interior, e principalmente depois a gente vai mostrar os dois carros rodando, você vai ver que o Polo é bem mais silencioso, e isso é reflexo desse acabamento superior, né? Vocês estão vendo aí os plásticos, muito uma textura que a gente observa nessa textura em mate, fosco, bem interessante. O porta-luvas também ele tem uma capacidade volumétrica melhor do que a do Onix. Então eu particularmente gostei bem mais do Polo. Evidentemente é um carro superior, mais moderno. Ele vem com 3 apoios de cabeça na traseira, 3 cintos de segurança, enquanto que o Onix você tem apenas 2 apoios de cabeça na traseira, os bancos não são bipartidos e você não tem os cintos de segurança central. Aí novamente o porta-luvas do Polo, né, com um porta-luvas convencional, e aí o porta-malas do Polo também com 300 litros. Você tem o step aí que permite rodar até 80 km por hora. Esse porta-malas também bem maior do que o do Onix. O Onix é 280 litros. O porta-malas do Onix é menor do que o do Up, enquanto que o Polo tem um porta-malas com 300 litros, realmente bastante interessante o porta-malas do Onix. É isso aí, então agora vamos ver como que é o interior do Onix. Então, dando continuidade ao nosso comparativo entre o Polo 1.6 MSI e o Onix 1.4 LT, já mostramos o interior do Polo, agora vamos mostrar o interior do Onix. Então esse aqui é o interior do Onix. Vocês podem ver que a primeira questão é que o Onix é mais estreito internamente. Ele tem a largura de carroceria do Onix é 5 centímetros menor, então isso acaba se refletindo no espaço interno. Então o Onix ele tem bancos mais estreitos e ele tem menos espaço na transversal. O espaço longitudinal aqui na dianteira eu não vi muita diferença, os dois atendem bem. A questão é que o Onix ele tem um painel que ele acaba invadindo um pouco a área dos passageiros, coisa que no Polo você não tem isso. Então o visual do Onix ele é mais rebuscado, então ele tem essas formas centrais com muitas reentrâncias. Entretanto tem problemas de ergonomia. Essa central multimídia dele está posicionada muito baixa e ela acaba tendo problemas de visualização quando você está andando. Quando você está com a mão no volante, você não consegue, você dirigindo o carro com a mão direita no volante, você acaba encobrindo quase 50% da tela. Então você tem que ou tirar a mão do volante quando você está em condução, ou você tem que deslocar o seu corpo para a direita. Tem uma outra questão de ergonomia também. O volante do Onix ele é muito posicionado posteriormente em relação ao painel. O painel fica muito distante em relação ao volante. Com isso, você, para acessar os comandos de multimídia ou do ar-condicionado, você tem que deslocar as suas costas do encosto. Então isso também acaba sendo uma questão de ergonomia.
O Onix, ele tem como vantagem em relação ao Polo o fato do volante dele ter ajuste de altura. Entretanto, esse ajuste, eu não vejo grandes vantagens, porque ele acaba sendo um ajuste de pouca amplitude. Você tem uma amplitude menor, e no final das contas isso acaba não se refletindo em grandes vantagens em termos de posição de dirigir. Essa questão da amplitude aqui, da altura do volante, eu acho uma amplitude muito pequena, tá vendo? Ele tem um ajuste de altura de volante, mas ele é muito limitado, isso aí praticamente não existe. Esse comando de ajuste de assento também é muito estranho, porque ele ajusta só o assento e não ajusta o banco inteiro, entendeu? Então ele ajusta só uma parte do assento e a amplitude é muito pequena também. E aqui é o seguinte, o Onix, você sempre fica muito alto. Não tem como você abaixar muito a sua altura de posição. Enquanto no Polo você pode ficar ou muito alto ou muito baixo. Você escolhe. A amplitude também de ajuste do assento é bem maior. E você tem um ajuste milimétrico que mexe no banco inteiro, não apenas no assento. Vocês estão vendo aqui, ó. Então quando você sobe muito, você acaba tendo uma redução do encosto. Então também é uma coisa que não é legal, eu não gostei. Ergonomicamente o Polo é bem superior, a posição de dirigir do Polo significativamente superior, não dá nem para comparar. E o Polo, apesar de não ter o ajuste de altura do volante, você consegue uma posição de dirigir bem melhor, porque o banco tem muito mais ajuste, muito mais amplo, e a posição do volante também está numa posição superior. O Onix também fica devendo um suporte de celular, então quando você precisa utilizar o celular, ou ele fica largado aí no porta-objetos central, e se você eventualmente, apesar de essa tela ela ter capacidade de espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, ela tem um problema porque muitas vezes a gente esquece o cabo de conexão, porque para você poder fazer o espelhamento você tem que fazer a conexão via cabo física. Se você não tiver com o cabo e você quiser usar o GPS do seu celular, você vai ter que ficar segurando o celular ou então colocar ele numa posição estranha. Já no Polo não. O Polo, como ele tem aquele suporte de celular e que coloca o celular no campo de visão do motorista, ele é muito prático e muito eficiente. Então isso aí eu gostei bastante. Em relação ao acabamento geral, o que a gente pode observar é o seguinte: os plásticos, ambos usam plásticos rígidos, não são plásticos macios. O que é normal, né? Até mesmo na Europa está deixando para trás essa questão de soft touch, está uma coisa meio que fora de moda. O próprio Golf SUV na Europa agora usa plástico texturizado, bem mais bonito. Mas no Onix você tem os plásticos do Polo. Se você olhar hoje a categoria de compacto e médio, a texturização, a qualidade percebida que você tem nos plásticos do Polo realmente o benchmark hoje do mercado. Realmente são plásticos com uma qualidade que você olha, você percebe que é significativamente superior aos demais. Ele tem uma texturização em mate, que é uma texturização um pouco mais fosca. Eles são plásticos rígidos e sólidos, né? Enquanto aqui no Onix você tem plásticos mais ocos. Então, se você bate aqui, né, nesses plásticos, você vai ver que são ocos, enquanto no Polo são sólidos. Então, o Polo você tem uma montagem também de alta qualidade. Aqui no Onix você tem problemas de montagem, você vê peças desalinhadas, tá certo? Que são coisas que você não vê isso no Onix, no Polo, né? Olha aqui, um grande vão aí de desalinhamento de peças, que são coisas que você não vê no Polo. Tem um capricho de acabamento, uma precisão de acabamento e de finalização bem melhor. Em termos de decoração, ambos adotam cinza escuro com cinza claro, então isso aí eu acho que não tem grandes diferenças. Nas portas você tem tecidos nas portas dianteiras, nos locais onde você tem contato com o braço do motorista. Já nas portas traseiras aqui do Onix, tanto no Onix quanto no Polo, você não tem
nenhum tipo de revestimento de tecido. A única vantagem é que o Polo ele tem vidros elétricos aqui na traseira, o Onix não tem vidros elétricos aqui. Os plásticos realmente do Polo. O Polo hoje é o benchmark em termos de acabamento entre os compactos e eu diria até em relação aos modelos médios, né? Se você pegar o acabamento interno, qualidade de plásticos do Polo, ele é o benchmark, ele tem uma texturização uniforme, bem superior ao do Onix, ao do Argo, inclusive em relação ao Cruze e ao Focus. Se você olhar o acabamento interno do Polo, as pessoas ficam falando que o acabamento é simples, as pessoas confundem alguns detalhes de decoração, de firulas, como alguns detalhes encromados, eles acham que isso é bom acabamento, e não é. O que você tem que analisar é a qualidade do material, se você está usando plásticos sólidos ou materiais ocos, e a qualidade de finalização. Então isso, o Polo, ele realmente é benchmark em termos de acabamento interno, não tem nem comparação em relação a outros modelos, né? E o Onix também, ele não é um acabamento assim, o Onix que a gente está olhando aqui, ele não é um acabamento ruim, isso não é isso que significa. O problema é que quando você coloca o Onix do lado do Polo, você vê que o Polo tem um padrão de finalização, de acabamento e de materiais significativamente superior, né? O Onix tem essas coisas, por exemplo, esse material aí do volante em cinza, que ele está replicado em outros pontos também, como envolto as saídas de ar centrais, mas é uma imitação de alumínio, só que é muito barata. Fica muito na cara que é uma imitação, é um plástico pintado para parecer alumínio. Então eu particularmente não gostei muito. O cluster de instrumentos do Onix é esse cluster que é uma coisa muito simples. Você tem só um contagiros do lado esquerdo com um velocímetro digital e uma tela digital aí bem simples. E então eu prefiro a instrumentação analógica do Polo, que é dois instrumentos muito claros, um contagiros e um velocímetro, e você tem na parte central você tem o sistema de indicação do computador de bordo. Eu achei bem significativamente superior ao do Onix. O volante também, o comando multifuncional do Onix, você está tudo concentrado no lado direito. Já no Polo você tem uma diferenciação porque você tem os comandos mais bem distribuídos. Então essa é uma vantagem também do Polo em relação ao Onix. A questão de espaço interno, vocês podem ver que o Onix, como ele tem 5 centímetros a menos de espaço transversal, de largura de carroceria, isso acaba se refletindo em bancos mais estreitos e menos espaço na transversal. Aqui espaço para as pernas, eu acho que está muito equivalente. Então essa é uma questão. E o que a gente pode perceber, realmente o acabamento do Onix fica a desejar, porque os plásticos, além de ser de uma qualidade claramente inferior, eles apresentam muitas rebarbas. E você tem uma questão aqui do porta-luvas também, é muito estranho o porta-luvas do Onix, porque ele é muito estreito e profundo, então ele é muito limitado em relação aos tipos de objetos que você pode colocar aí. Então aqui você tem os porta-objetos, né, do Onix, um porta-objeto também bem raso. Os retrovisores também de comando manual nessa versão LT, e esse carro aqui ele tem apenas 2 airbags, enquanto o Polo você tem 4 airbags. A questão de segurança é inquestionável, o Polo é o top, enquanto esse aqui é um dos carros que foram reprovados, né, em termos de testes de segurança, né. Aqui na traseira o Onix também só vidros manuais, enquanto o Polo tem vidros elétricos, que o acabamento geral também do Polo é bem superior. E você tem aqui outra questão que fica devendo, você tem apenas 2 apoios de cabeça, enquanto o Polo você tem 3 apoios de cabeça, e você só tem cinto de segurança de 3 pontos nas posições laterais. Nas posições centrais você não tem isso. O espaço aqui para passageiros, o banco do Onix é mais estreito e é menor também. Isso é decorrente do fato do Polo ter 4 centímetros a mais de entre-eixos e ter uma carroceria que efetivamente ele tem mais disponibilidade de espaço interno. Então isso realmente fica bem claro. O Polo tem um espaço interno superior, né?
E por fim a gente tem o porta-malas, que aqui no caso do Onix é de 280 litros, e já no Polo você tem um porta-malas com 300 litros. Então o porta-malas do Polo realmente é bem maior. A única diferença é que o Onix tem esse revestimento aqui e o Polo não tem essa parte revestida, né? Então tem uma diferença aí, mas em termos de capacidade volumétrica, o porta-malas do Polo é bem superior também. Então essa característica de espaço interno. Comparativo de centrais multimídia, começando com a do Polo, que é a Composition Touch, ela tem 8 polegadas, tem um processador mais rápido e ela tem sensor de presença. Então vamos ver como ela funciona aí. Para você poder fazer o pareamento, você vai entrar aqui na função App Connect e você tem que estar com o cabo conectado aqui nessa entrada. Você tem uma entrada USB aqui atrás, só que essa entrada só funciona para carga, ela não tem conexão com o sistema, né? Então, para você poder fazer a conexão com o sistema aqui, você tem que colocar o USB, colocar ele aqui. E aí, se você tiver com Android, você vai usar o Android Auto. Se você tiver com Apple, ele vai usar o Apple CarPlay. E aí você vai poder usar o GPS aqui integrado, tá certo? Aqui no painel do Polo. Ele tem uma série de funcionalidades, então você pode colocar o telefone via Bluetooth, tem o rádio. Se você tiver com o telefone conectado via Bluetooth e não estiver usando o Android Auto, você vai poder fazer streaming de áudio, né? E aqui dados do computador de bordo, você tem informações aqui sobre revisões, enfim, uma série de funcionalidades. E aqui dados de consumo, então um computador de bordo, então uma tela realmente multimídia. Agora o mais interessante realmente é usar ele com o App Connect e com o Android Auto conectado aí, porque aí você pode colocar a tela do Waze aqui ou do Google Maps. Aqui o volante com comandos multifuncionais. Você tem aqui o comando do sistema de som, né? Aqui é o comando do computador do sistema multimídia, então você faz todos os ajustes ali. E você tem um cluster de instrumentos, né? Que é analógico, mas com uma tonalidade branca bem típica da Volkswagen, né? Aqui os sistemas, o ar-condicionado, que é comando manual. Aqui a gente tem um porta-objetos, que ele é revestido de borracha. Vocês podem ver aqui, então você pode colocar moedas aqui, você não vai ter problema nenhum. Tomada de 12 volts. Você tem o suporte de celular, que é uma grande vantagem, permite que você use o seu celular, mesmo que você não tiver com o cabo de conexão do celular à central multimídia. Então, se você quiser usar o GPS no Polo, você simplesmente coloca o seu celular no suporte, liga o GPS, você não vai ter problema nenhum com multa nem nada. No caso do Onix, que é esse aí que a gente está mostrando agora, ele permite que você faça o espelhamento de tela por Apple CarPlay e Android Auto, também com cabo de conexão, nos dois casos cabo de conexão. Porém, no caso do Onix, se você não tiver com esse cabo, você não vai conseguir usar o sistema de navegação, porque você não tem onde colocar o celular. Se você ficar manuseando o celular com o carro em movimento, é um problema sério de segurança, pode bater o carro, e além disso, você pode ser multado. As multas são bem pesadas para o caso de você for pego manuseando o celular com o carro em movimento. Então, no Polo não tem esse problema, então assim, o suporte de celular no Polo é realmente uma grande vantagem. O Polo também tem uma tela com gráficos mais nítidos, ele tem o sensor de presença, de aproximação, então basta aproximar a mão que você vai sentir ele já respondendo. No caso do Onix, não. No Onix você tem que efetivamente tocar a tela. Esse sistema aí é exatamente igual no Polo, você consegue usar aí, no caso a gente está usando o Android Auto e colocamos o Waze. Então isso tudo faz na central do Polo também, que tem gráficos mais nítidos, tem um processador mais rápido, tem o sensor de aproximação e tem também a vantagem de existir 2 botões físicos. No caso do Onix você tem um botão físico e aqueles botõezinhos que é só de avanço e de para você retroceder músicas, esses aspectos. Então isso aí, em termos de central multimídia também, o Polo está claramente na frente. Então agora vamos dar alguns dados técnicos e de preços dessas duas versões, né? Então, primeiramente, em relação a preço, o Polo, aqui ele tem preço sugerido de R$ 54.990 nessa versão com motor 1.6 MSI, transmissão manual. Já o Onix, nessa versão LT 1.4, ele tem preço sugerido
de R$ 51.350, também com transmissão manual. No caso, esse carro aqui tem transmissão de 6 marchas e esse tem uma transmissão de 5 marchas. Uma diferença de motores também, porque o Polo ele tem um motor 1.6 com 117 cavalos de potência, ele tem um torque 117 com etanol e ele tem um torque de 16,5 kgfm de torque, né? Já o Onix é um motor mais fraco, porque além dele ser 1.4, ele tem apenas 2 válvulas por cilindro. O Polo tem 4 válvulas por cilindro, então é um motor que é mais potente e mais moderno. Esse aqui o motor do Polo é um motor confeccionado em alumínio, os dois são 4 cilindros. Esse aqui é um motor de concepção bem mais antiga, confeccionado em ferro fundido e apenas 2 válvulas por cilindro. Então é um motor 1.4, ele tem 106 cavalos com etanol e o torque de 13,5. Isso acaba se refletindo na questão de performance. O Polo é um carro que tem um desempenho, esse Polo 1.6 ele tem um desempenho superior. A gente vai mostrar depois a avaliação dinâmica dos dois, mas o Polo, por exemplo, ele acelera de 0 a 100 com etanol em 9,6 segundos. Ele é praticamente 1 segundo mais rápido na aceleração de 0 a 100 do que o Onix, que faz em 10,5 segundos, segundo dados da Chevrolet e aqui os dados da Volks. O Onix, até que para um motor 1.4, ele é bom, ele não é ruim. A única questão, a gente vai mostrar aí lá ao longo do vídeo, é que o motor, como ele tem 6 marchas, ele exige muito mais trocas de marcha, então acaba sendo um carro mais cansativo de dirigir. Já o Onix, o Polo, tem um motor mais elástico, o motor 1.6 dele tem uma curva de torque melhor distribuída, com 5 marchas você precisa trocar bem menos de marcha do que o Onix, então é um carro mais gostoso, mais agradável de ser conduzido. Em termos de consumo, temos uma pequena vantagem para o Onix, tá certo? Então, segundo dados do Inmetro, o Onix com etanol, ele consome em cidade 8,6 km por litro de etanol, enquanto que o Polo em cidade com etanol 8,2, então uma vantagem aí para o Onix de 0,4. Em estrada com etanol, segundo o Inmetro, o Onix faz 10,2 km por litro e o Polo 1.6 MSI ele faz 9,5. Então aí também tem uma pequena vantagem a favor do Onix, né? O Onix anda menos, tem um desempenho melhor. Em termos de peso, o Polo, apesar de ser bem maior, ele pesa 1.058 quilos. Já o Onix pesa 1.034 quilos. Então, tem uma diferença em torno de 24 quilos a mais no Polo. O Polo é 24 quilos maior. A aceleração, então, de 0 a 100 a gente já falou. Em termos de consumo em cidade, o Polo, segundo dados do Inmetro, é 12 km por litro de gasolina em cidade e o Onix 12,5. Então tem uma vantagem aí de meio quilômetros por litro a mais para o Onix. O Onix é minimamente mais econômico. Em estrada, nós temos aqui o Polo 1.6 a 13,9 quilômetros por litro, já o Onix fica 14,9. Isso aqui é um aspecto em relação à sexta marcha do Onix, que acaba fazendo com que ele consuma menos em estrada, né? Então, essas são as características. Há uma vantagem clara em termos de performance. O Polo é um carro significativamente mais, um desempenho bastante superior e com consumo um pouco inferior. Já o Onix, ele acaba bebendo um pouco menos, mas ele também anda bem menos. Há uma questão também importante de segurança em relação a esses dois carros. O Polo, ele foi classificado com 5 estrelas no Latin NCAP, 5 estrelas para passageiros dianteiros e traseiros, né? Então o Polo tem essa diferença a questão de segurança, né? Então o Polo ele foi testado num teste de segurança pelo Latin NCAP, que é um instituto de avaliação de segurança automotiva vinculado ao NCAP global, mas o Latin NCAP ele faz os testes dos modelos vendidos na América Latina. Então esse Polo brasileiro já foi testado, obteve 5 estrelas para passageiros dianteiros e 5 estrelas para passageiros traseiros. E ainda recebeu uma questão de uma menção de Advanced Award, porque ele é um carro que ele está bem preparado também no caso de você ocorrer um atropelamento. Então ele
ele tem toda essa parte dianteira preparada para que a pessoa, num caso de atropelamento, caia aqui em cima do capô, reduzindo muitos riscos de lesões em atropelamentos. Então ele recebeu essa menção Advanced Award por essa preocupação com o pedestre. Já o Onix não, né? O Onix ele foi reprovado em testes de segurança. No Latin NCAP ele obteve 0 estrelas para passageiros dianteiros e 3 estrelas para passageiros traseiros. O Onix ele tem apenas 2 apoios de cabeça traseiros, enquanto que o Polo tem 3. O Polo tem 3 cintos de segurança traseiros. O Onix tem apenas 2 de 3 pontos e 1 abdominal. Já o Polo tem 3 cintos de 3 pontos. Então a estrutura realmente é significativamente mais rígida no Polo, né? É um carro que tem uma rigidez torsional de carroceria bem maior e maior resistência também. Isso fica claro, a hora que você anda nos dois carros você percebe que o Polo é um carro muito mais sólido, muito mais rígido, né? Isso se refletiu nos testes de segurança, com o Polo obtendo a nota máxima de segurança no Brasil e o Onix apenas sendo reprovado, né? Isso a própria GM já admitiu, inclusive eles já anunciaram que vão fazer alterações na estrutura do Onix para que ele possa melhorar seus indicadores de segurança. Mas, por enquanto, o que a gente tem aí realmente é o carro mais seguro do Brasil, no caso o Polo, e aqui um dos carros mais inseguros, que foi reprovado com 0 estrelas. Junto com ele apenas o Ford Ka, que também obteve 0 estrelas, né? Outro concorrente do Polo também. Bom, pessoal, então vamos agora às considerações dinâmicas no nosso comparativo entre o Polo 1.6 e o Onix 1.0, o Onix 1.4. Vamos às nossas considerações dinâmicas sobre o Onix 1.4. Então, esse é o modelo da Chevrolet. Ele tem o Onix. Então essa é a versão intermediária, né, do Onix, com motor 1.4 de 106 cavalos. Aí na comparação com o Volkswagen Polo, algumas questões que têm que ser colocadas. Bom, primeiro, em termos de equipamentos, ambos adotam os retrovisores aqui com ajuste manual, não elétrico, ajuste interno, remoto, porém não elétrico. Os dois têm ar-condicionado de série e um sistema multimídia com capacidade de espelhamento de tela via Apple CarPlay ou Android Auto. O volante tem comandos multifuncionais nos dois casos. Entretanto, no caso do Onix, você tem todos os comandos multifuncionais concentrados aqui do lado direito, sendo que do Polo você tem uma distribuição melhor aqui. Então, em termos de equipamentos, assim, o Polo tem vidros elétricos nas 4 portas, One Touch. Esse aqui só tem vidros elétricos nas portas dianteiras. Porém, o Onix tem o ajuste de altura do volante aqui, né? Coisa que no Polo não está disponível. Então tem alguns diferenciais. Aqui o Onix tem o sensor de estacionamento traseiro, coisa que o Polo também não tem. O Polo, por outro lado, ele tem 4 airbags, esse aqui tem apenas 2 airbags. E o Polo, na versão com o pacote Connect, traz controle de estabilidade, controle de tração e o Hill Assist, coisa que esse carro não tem. O Hill Assist é uma funcionalidade que segura o carro em rampa. Quando você, por exemplo, você vai fazer uma saída em rampa, então você pisa no freio, você está freado em ponto morto, o carro da frente vai andar, ele segura, mesmo que você solte o freio, ele continua com o carro parado por 3 segundos. Isso não tem aqui no Onix e tem no Polo. Então tem um balanceamento aí entre de equipamentos que os dois acabam se tornando equivalentes. Agora, existem diferenças dinâmicas entre eles. A primeira, em relação à posição de dirigir. O Onix, ele tem o ajuste de altura do assento, como tem no Polo também. Apesar de que o manuseio
do ajuste do Polo é bem melhor, porque é por meio de uma alavanca de ajuste milimétrico, e aqui é um elemento rotativo, que é bem mais complicado de você fazer esse ajuste. O Polo, mesmo que você estiver sentado no assento, você consegue fazer muito bem esse ajuste, aqui já é um pouco mais complicado. De qualquer forma, o Polo tem uma amplitude de altura de assento bem maior do que esse aqui. Esse aqui, mesmo na posição mais baixa, você ainda fica muito alto. O Polo já te permite que você fique ou muito alto ou muito baixo, dependendo do que você quer. Então, acaba que a posição de dirigir do Polo é bem superior. Por quê? Ele permite, apesar de o Polo não ter o ajuste de direção, a posição de dirigir dele realmente é bem mais interessante, porque além do fato o banco permitir mais ajustes, você tem uma ergonomia melhor no Polo. Aqui o Onix, por exemplo, você tem os comandos, o volante fica muito próximo do peito do motorista e os comandos, o painel está muito afastado. Isso significa que você acaba tendo que deslocar o seu corpo para poder acessar os comandos. Então é um problema de ergonomia. Já o Polo tem um painel mais envolvente. Ele te coloca, por exemplo, o visor do sensor multimídia num campo de visão mais correto do motorista. O cluster de instrumentos do Polo também é bem superior. Aqui você tem um cluster de instrumentos que parece de moto, né, com um contagiros aqui, um velocímetro digital. Não é muito legal, eu não gosto. É melhor o do Polo, que você tem 2 instrumentos analógicos bem grandes, separados lado a lado, e você tem um elemento central com informações digitais que vem do computador de bordo. Coisa que no Onix também o computador de bordo é bem limitado, né? Em relação à dinâmica, acontece o seguinte: o Polo ele é mais rápido, porque ele tem um motor 1.6, 16 válvulas, ele tem 10 cavalos a mais e 3 kg a mais de torque. E a disponibilidade de torque do Polo também ela é melhor distribuída. É um motor de concepção significativamente mais moderna, é um motor 4 cilindros confeccionado em alumínio, com 16 válvulas, duplo comando de válvulas. Esse motor aqui já é um motor com comando de válvulas único e 2 válvulas por cilindro. Então isso significa que você tem uma arquitetura muito antiga de motor, é um motor que advém da linha Família 2 da Chevrolet dos anos 80. Então é um motor realmente que não é muito moderno. A Chevrolet veio aperfeiçoando esse powertrain, ele conseguiu até ficar relativamente bom dentro de um contexto do que se espera de um motor desse tipo, né? É um motor que tradicionalmente tem muito torque em baixos regimes. Então esse aqui ele tem muito torque em baixos regimes, apesar de ser um motor 1.4, ele é ágil, né, em regimes mais baixos. Porém, quando você vai pegar uma estrada, ele começa a complicar, porque acima de 4.000 RPM a curva de torque cai muito e é onde o Polo se destaca. Então, se você tiver numa estrada, o Polo mantém velocidades de cruzeiro acima de 150, 160 km por hora sem problema nenhum, enquanto esse carro aqui já pena muito para andar acima de 130, porque ele não tem agilidade em altas rotações. Ele é ágil em cidade, mas em estrada não, né? Então isso é uma característica do motor. Em relação à direção, os dois têm a direção com assistência elétrica. Elas são são direções bastante suaves. Há uma questão, porém, que o Polo tem um volante com uma pega bem melhor. Esse volante aqui, o plástico é de uma qualidade não muito agradável e ele não tem uma pega assim tão interessante como a do Polo. O Polo parece que é um volante ergonomicamente mais interessante, ele fica numa posição mais reta também, é bem mais agradável de você utilizar. Então a posição de dirigir geral do Polo é melhor, ele tem um ambiente mais envolvente para o motorista, e tem uma questão também, assim, esse carro aqui, o nível de ruído interno é um pouco maior do que o do Polo, e o nível de cochinização também não tem o mesmo refinamento. Então no Polo, o que acontece? Esse carro aqui, você passa de 4.000, 4.500 RPM, você começa a sentir vibrações advindas do motor, eles acabam sendo transferidas para o volante e para os freios. Já no Polo você tem um refinamento muito maior, você tem não vibra dentro, né? Eles usam cochinização hidráulica, então acaba ficando realmente bem interessante, porque você não sente vibração, o silêncio interno é bem maior. Em relação ao câmbio, bom, o câmbio do Onix
Ele é relativamente preciso, ele está longe da precisão do câmbio do Polo, porém ele é muito superior aos câmbios da Fiat, por exemplo, ou mesmo da Ford. Então um câmbio realmente suave, com engates curtos e precisos. Ainda ele deve para o câmbio do Polo, em termos de precisão, em termos de suavidade, mas é um câmbio que eu gostei bastante, o câmbio aqui do Onix. O curso é um pouquinho mais longo que o câmbio do Polo, mas não é algo que comprometa. A única questão, como ele tem 6 marchas e o Polo tem apenas 5, e ele tem uma curva de torque do motor um pouquinho menos, significativamente menos favorável, você acaba tendo que trocar mais de marcha nesse carro, né? Porque ele tem um desempenho menor, ele anda menos e tem menos torque em todas as faixas de rotação. Então você acaba tendo que trocar mais de marcha nesse carro do que no Polo. Então o Polo é mais confortável, mais agradável de dirigir, porque o motor dele anda mais, ele acelera mais, ele retoma mais rápido e ele tem mais disponibilidade de torque, e o motor é mais elástico, ele tem torque, ele é bom de torque tanto em baixa quanto em altos regimes, já o Onix não. Então tem todas essas questões. Fica evidente que, assim, em termos de espaço interno também, o Polo tem mais disponibilidade de espaço transversal e longitudinal também, porque o Polo é 5 centímetros mais largo e, ao mesmo tempo, ele tem uma distância entre eixos 4 centímetros maior. O porta-malas do Polo também é maior, tem 300 litros, esse aqui tem 280. Então, no geral, é claro que há uma diferença de preço em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 entre o Onix 1.4 e o Polo 1.6, porém que eu acho que é plenamente justificável em face da superioridade técnica do Polo. O Polo é um carro significativamente superior. Isso para a gente não falar na questão de segurança, né? O Polo é um carro que é um projeto que acabou de ser lançado na Europa, é um carro chega no Brasil simultaneamente à Europa e América do Sul. Ele é um carro que já foi submetido ao Latin NCAP, obteve 10 estrelas, 5 para passageiros dianteiros, 5 para passageiros crianças. Ele tem 3 apoios de cabeça traseiro, tem 3 cintos de segurança. Esse carro só tem 2 apoios de cabeça, só 2 cintos de segurança de 3 pontos. Então, esse carro aqui foi reprovado no teste de impacto, então obteve 0 estrelas para passageiros dianteiros e 3 para traseiros. Então o Polo é um carro significativamente mais seguro, com uma plataforma mais moderna e maior rigidez torsional também. Em termos de peso, apesar do Polo ser 13 centímetros maior, o Polo ele é apenas 30 quilos mais leve. Isso é resultado da plataforma MQB da Volkswagen, que realmente é uma plataforma muito moderna e muito eficiente do ponto de vista de peso, né? Então, no geral é isso. Quem estiver procurando o Onix LT 1.4, vale muito a pena gastar um pouquinho a mais e pegar o Polo 1.6. É um carro significativamente superior em todos os quesitos. Ele é mais equipado, ele é muito mais seguro, ele tem um passeio mais refinado, tem mais espaço interno. Em termos de consumo, o Onix é um pouquinho mais econômico, mas o Polo tem um desempenho significativamente superior, até mesmo por ter um motor 1.6, 16 válvulas. Esse carro aqui é apenas 1.4, 8 válvulas, né? Em relação aos 1.0, também o Polo se mostra superior. Se você colocar os dois mais ou menos com os mesmos níveis de equipamento, é uma diferença de R$ 1.000, R$ 2.500. E o Polo também tem um motor mais moderno na versão 1.0, é mais seguro. Todas as vantagens do 1.4 está no 1.0 também. Então, para quem está procurando um Onix LT 1.0, acho que vale a pena fazer um test drive no Polo. Um Onix LT 1.0 vale a pena fazer um test drive no Polo 1.0. Eu acho que é o carro referencial hoje do mercado. Ou, para quem está procurando o Onix LT, vale a pena fazer um test drive no Polo. No Onix LT 1.4 vale a pena fazer um test drive no Onix, no Polo 1.6 MSI. Então é isso, pessoal. Essas são nossas considerações dinâmicas a respeito do Onix LT. Então a gente já fez as considerações dinâmicas a respeito do Onix, vocês viram aí, e agora nós vamos
ver como se comporta dinamicamente, no caso agora o Polo 1.6 MSI, então seu concorrente do Onix 1.4 LT. Então, imediatamente já fica claro que o Polo tem um desempenho superior, como a gente já mostrou todos os dados, mas quando você começa a dirigir, isso já fica muito claro, porque o Polo tem uma maior disponibilidade de torque, tanto em baixos regimes quanto em altos regimes. Então, em cidade, eles são bastante equivalentes, tá? O Onix realmente ele tem um bom desempenho, umas arrancadas boas em cidade. Entretanto, nisso ele não se diferencia muito do Polo. O Polo tem uma vantagem, o seguinte, ele tem um motor mais elástico, então você acaba tendo que trocar menos marchas. No Polo você acaba andando muito em fluxo urbano, em terceira, porque o motor tem torque desde os 1.500 RPM até mais de 4.000, 5.000 RPM, ele continua ofertando muito torque, graças ao cabeçote de múltiplas válvulas, e ser uma concepção mais moderna, um motor 1.6 com 2 kg de torque a mais e cerca na gasolina, que é o que a maioria das pessoas usa, ele tem 12 cavalos a mais, né? E tem uma diferença de peso em torno de 30 quilos. Então é um pouco mais pesado. Então, na realidade, o Polo ele acaba sendo mais elástico. Em cidade você não percebe tanta diferença. O Polo tem a vantagem também de ter os porta-óculos, coisa que no Onix não tem. E aí vocês estão vendo aí a gente usando o suporte de celular, colocando um celular bem no campo de visão do motorista. Então isso aí é bem legal. Agora, em termos de comportamento dinâmico, vocês podem ver que o Polo tem uma suspensão tão macia quanto a do Onix, porém ela balança menos. É interessante isso, né? Porque as duas são um ajuste muito confortável. Agora a do Polo, ela acaba absorvendo melhor as irregularidades, ela acaba transferindo menos irregularidades da via para o interior. O Polo também vibra bem menos porque ele tem cochinização hidráulica e o silêncio interno é maior também. Vocês podem ver aí que a gente está circulando com o Polo e você tem um ambiente interno muito mais silencioso. Em termos de sistema de som, eles são equivalentes. Agora, a direção do Polo, as duas são elétricas, tanto a do Onix quanto a do Polo. Agora, a posição de dirigir realmente do Polo é significativamente superior, porque você tem um banco com uma amplitude, né? A gente já falou isso aí, mas é importante reforçar. Você tem uma amplitude de ajuste de altura muito maior do que a do Onix, então você consegue uma posição de dirigir melhor, mesmo que o volante do Polo não tenha o ajuste de altura nessa versão, porque na versão Comfort Line, que é as versões automáticas do Polo, as versões acima, aí você já tem também o ajuste de altura e de profundidade do volante. O cluster de instrumentos do Polo também é bem superior, porque vocês podem ver um cluster bem maior, com uma parte central em LCD que traz informações de computador de bordo que o Onix não tem. Você tem um conta-giros do lado esquerdo e um velocímetro do lado direito, de dimensões bastante avantajadas e com uma iluminação em branca indireta. Então isso permite uma boa visualização de todos os instrumentos. Então, o Polo, no geral, ele realmente agrada mais, tanto visualmente quanto dinamicamente. Você andando no Polo, ele é um carro mais silencioso, mais confortável e com uma carroceria que oscila menos. Em termos de comportamento dinâmico, também o Polo tem um entre-eixos maior e ele é da plataforma MQB, ele é mais estável em curvas. Quando você entra em curvas, você verifica que os limites de aderência do Polo são bastante superiores, então você consegue contornar curvas em velocidade superior. Importante considerar também que o Polo, nessa versão aí, que é a Connect, com esse pacote de R$ 2.600 a mais, ele traz, além dessa central multimídia e as rodas de alumínio, ele traz também controle de estabilidade, controle de tração e o Hill Assist, coisa que esses itens não estão disponíveis no Onix nem como opcionais. Então, controle de estabilidade é muito importante para, se você perder o controle de curva, o carro vai automaticamente fazer a correção. Controle de tração também é uma coisa extremamente importante. E o Hill Assist, que talvez seja o mais utilizado, porque é aquele sistema que prende o carro nas partidas. Quando você for fazer uma partida em rampa, o Polo, ele automaticamente freia o carro, permite que você tire o pé do freio
pise na embreagem, engate a primeira e saia sem que o carro retroceda e você corra o risco de, num trânsito, num aclive, você acabar batendo no carro traseiro. Então, realmente, o Polo tem esses sistemas de auxílio à condução, são significativamente superior. Então, um carro mais silencioso, com mais espaço interno e mais refinado. Passeio realmente não dá nem para comparar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa comparação entre o Onix, vocês estão vendo aí o Onix LT e o Polo MSI. Então, o Polo é um carro maior e também mais refinado do ponto de vista de construção, mais seguro, esteticamente melhor resolvido e com um visual realmente muito parecido com o do Golf, enquanto que o Onix ele acabou puxando muito para o Gol, né? O Onix, vocês estão vendo aí, ó, o Onix, ele realmente se inspirou bastante no Gol, enquanto que o Polo ele tem uma inspiração no Golf, é um carro com porte maior, é um carro mais largo, com características realmente de quase de um carro médio, tanto é que ele foi classificado como um carro médio pelo Metro. Então a diferença entre eles é em torno de 2 a 3 mil reais, é muito favorável para o Polo, muito favorável pelo Polo, porque é um carro realmente com melhor relação custo-benefício. Então esse é o nosso comparativo entre o Onix LT e o Polo MSI 1.6. Quem gostou, dá um joinha e se inscreva no canal.